Então nós vamos dar continuidade na nossa série do livro de Jonas. E o tema da nossa mensagem hoje é as tempestades do coração. Nós estamos finalizando o livro de Jonas, nos últimos versículos, e nós queremos hoje falar um pouquinho sobre a resposta de Jonas ao que Deus fez. No último domingo nós falamos um pouco sobre a questão do pregador, a questão da forma que Deus ele trabalha. E nós vimos que Deus ele usa Jonas em Nínive com uma pregação de 5 palavras para fazer uma cidade toda se converter ao Senhor. Jonas, depois de ser engolido pelo peixe, ser lançado na beira da praia, Jonas ele obedece o Senhor e vai a Nínive. Ele entra em Nínive e prega aquele sermão curtinho, como eu falei na semana passada, um sermão raso, um sermão simples, mas um sermão que colocou toda uma cidade de joelhos, que levou todo um povo ao arrependimento. E nós vimos ali as marcas na vida dos ninivitas da verdadeira conversão, como a verdadeira conversão explícita na vida deles. E nesse capítulo 4, nesses 4 versículos que nós lemos aqui, o que nós vamos ver é a resposta que Jonas dá a Deus. A resposta que Jonas dá ao grande milagre que Deus ele havia manifestado em Nínive. O livro de Jonas, irmãos, ele tem o capítulo final mais inesperado e menos notado de toda a Bíblia. Nós podemos parar para pensar que todas as vezes que nós falamos de Jonas, nós sempre nos lembramos da questão do peixe. Então, para muitas pessoas, o tema central do livro de Jonas sempre foi o peixe engolir Jonas. E Jonas ele não morrer no ventre do peixe, e Jonas ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e ser lançado na praia. Alguns enfatizam o livro de Jonas na questão da pregação de Jonas e na conversão de uma multidão de pessoas. E parece que a história de Jonas acaba ali sempre, né? A gente se lembra do peixe, a gente se lembra da grande conversão, e o capítulo 4 de Jonas ele fica quase que esquecido dentro da história de Jonas. Só que veja bem, o capítulo 4, ele trará as lições mais importantes de todo o livro de Jonas. Sabe aonde se concentra as lições do livro de Jonas, da história de Jonas? No capítulo 4. O capítulo 4 ele vai trazer aquilo que Deus ele verdadeiramente desejava falar. O livro de Jonas ele não termina no arrependimento dos ninivitas. As maiores verdades estão no último capítulo. Fazendo aqui uma retrospectiva, nós lembramos que lá no capítulo 1, nós falamos sobre os assírios, que é o povo para quem Jonas vai pregar. Nós vimos lá que eles eram homens maus, que torturavam aqueles que eram seus inimigos, e Jonas deveria ir pregar para aquele povo, que era um povo inimigo do povo de Israel. Ali nós entendemos o porquê Jonas temeu ir para aquele lugar. Jonas sabia que a probabilidade dele ser morto era grande lá. Aquele povo era um povo terrível. Então nós compreendemos por que Jonas foge. Se fosse nós, fugiríamos também, irmãos. Se nós estivéssemos na posição de Jonas, eu acho que nós também daríamos um jeitinho de não querer ir para Nínive. Nós tentaríamos fugir. Nínive não era um lugar agradável. O povo assírio era uma potência naquele tempo. Era um povo cruel. Então é compreensível Jonas não querer ir para lá. Só que depois que Jonas é engolido, lançado na praia, ele vai a Nínive, ele prega ou ele comunica o julgamento de Deus a Nínive e a conversão em massa em Nínive. Deus ele respondeu ao arrependimento dos ninivitas, suspendendo a punição. Quando os ninivitas se arrependem, Deus ele não derrama juízo sobre eles. Deus exerce misericórdia, Deus perdoa eles, Deus concede graça aos ninivitas. Algo surpreendente. Ninguém esperava que Deus faria aquilo. Olhando para a história de Jonas até aqui, sabe o que nós podemos aprender, irmão?
Sabe o que a história de Jonas nos mostra até aqui? Que a palavra de Deus é mais poderosa do que nós podemos imaginar. Sabe o que a história de Jonas nos mostra até o capítulo 3? Que a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Mas ela não é um pouquinho poderosa, ela é muito poderosa. A palavra de Deus, ela não é pouco poderosa, ela é mais poderosa do que nós podemos imaginar. E sabe aonde isso fica claro? Fica claro na conversão dos ninivitas. Veja bem, irmãos, a palavra que nós estamos pregando para você aqui, a palavra que você carrega ela na sua mão, no seu celular, essa palavra, ela é poderosa demais, irmãos. Ela tem poder para transformar a vida de toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer situação. E a história de Jonas nos mostra isso, que a palavra de Deus é poderosa. E aí nós olhamos para o capítulo 3 e nós pensamos assim: se a história de Jonas terminasse aqui, no capítulo 3, seria um final fantástico. Quando nós olhamos o fim do capítulo 3, diz que Deus, Ele suspendeu o juízo, porque os ninivitas se arrependeram. Uma cidade inteira se arrepende. A pregação de Jonas surte um efeito poderoso. Nós olhamos e dissemos: se terminasse aqui, ia aparecer uma história de cinema, irmãos. Imagina essa história terminando aqui, dizendo assim: e viveram felizes para sempre. E Jonas se alegrou, e os ninivitas se alegraram, e eles viveram bem para o resto das suas vidas. Se terminasse no capítulo 3, seria uma história de cinema, irmãos. Seria como os filmes que nós muitas vezes assistimos e vemos, sabe? Um povo mau, aí chega lá, algo sobrenatural acontece, tudo muda, e o final feliz acontece. Só que não é isso que acontece na história de Jonas. A história de Jonas não termina no capítulo 3. E sabe o que nós vamos ver? O final mais inesperado que nós poderíamos esperar. Jonas prega, uma multidão se arrepende, uma cidade inteira toda é colocada de joelho, e Jonas, como pregador, deveria se alegrar. Ele deveria estar feliz dizendo: olha como a palavra de Deus é poderosa, olha como Deus ainda salva pessoas, olha o que Deus ele fez na cidade de Nínive. Deus pegou um povo mau, cruel, idólatra e transformou a todos eles. Essa deveria ser a reação de Jonas. Só que sabe o que nós vamos ver? Que a reação de Jonas é totalmente inversa. Olha o que diz o versículo 1 no capítulo 4. Vai dizer assim: depois de Nínive ter se convertido, depois deles terem se arrependido, Jonas, ele vai ter uma posição totalmente errada. Olha o que diz: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Uma cidade toda foi colocada de joelhos. Sabe como Jonas fica? Aborrecido. Jonas fica irado, porque aqueles a quem ele odiava se converteram. Jonas fica aborrecido, porque aqueles a quem ele não amava, os seus inimigos, haviam se convertido. Jonas, ao invés de se alegrar, ele fica tristinho, ele fica iradinho. E sabe por que ele fica assim? Porque Deus não fez o que ele esperava. Olha isso, irmãos. Quantos de nós não temos a mesma postura e a mesma atitude de Jonas? Quantos de nós, quando Deus ele não faz o que nós queremos e esperamos, nós não ficamos aborrecidinhos com Deus? Quantos de nós não ficamos iradinhos com Deus?
porque Deus ele não nos deu o que nós queríamos, porque Deus ele não fez aquilo que nós esperávamos, porque Deus ele fez aquilo que nós não esperávamos. Jonas ficou triste, aborrecido, porque Deus disse não para ele. Deus disse não. Eles se arrependeram. Eu não vou dar juízo, eu vou dar minha misericórdia para ele. Quantos de nós, irmãos, não ficamos tristes quando Deus diz não para nós? Quantos de nós não ficamos irados, aborrecidos, quando Deus diz não para nós? Essa foi a atitude de Jonas. Jonas ficou aborrecido, entristecido. A reação de Jonas é chocante, irmãos, é inexplicável. Ele ficou irado porque os ninivitas responderam positivamente à sua pregação. Que pregador é Jonas, irmãos? O sonho de todo pregador, sabe qual é? O sonho de todo pregador é que ele pregue a palavra e ele veja todas as pessoas se arrependendo, se convertendo, abraçando a palavra e praticando a palavra. Jonas conseguiu isso. E sabe como Jonas ficou? Triste. Ele ficou triste quando deveria ter se alegrado. Ele ficou aborrecido quando deveria ter se alegrado. Jonas ele tinha um pequeno problema, irmãos, teológico. Sabe por quê? Porque não batia, a teologia de Jonas, ela não batia com o que Deus estava fazendo. Então Jonas ele tinha uma visão de Deus, ele tinha um entendimento de Deus. E quando Deus ele fez algo que ia contra o entendimento de Jonas, Jonas ficou triste. Ele tinha um problema teológico, um problema na sua teologia. Veja bem, Jonas ele não entendia como Deus ele preservava as suas promessas para o seu povo, Israel, e mesmo assim concedia misericórdia para os inimigos do seu povo, os assírios. Sabe o que Jonas não entendia? Que Deus dizia na sua palavra ter promessas para Israel, que o povo de Israel era o povo escolhido. E o que não cabia no entendimento de Jonas é como Deus estava sendo misericordioso com os inimigos do seu povo. Jonas tinha um problema teológico. Ele não entendia como um Deus de justiça permitia tamanha maldade permitia que tamanha maldade e violência ficassem impunes. Sabe qual é o problema de Jonas? Havia uma contradição entre a justiça de Deus e o amor de Deus. E Jonas ele tem essa contradição na sua mente. Ele sabia que Deus amava Israel, que Deus estendia misericórdia ao seu povo escolhido, mas ele não queria que esse amor especial de Deus fosse estendido aos ninivitas. Jonas sabia que Deus tinha amor para o seu povo, e o que ele não queria? Que Deus amasse a outro povo, que Deus tivesse misericórdia de outro povo. Veja bem, irmãos, é com esse dilema na mente de Jonas que a nossa mensagem de hoje estará fundamentada. Nossa mensagem vai se dividir em 3 pontos a partir daqui. Nós vamos falar hoje sobre a questão do coração, sobre o mau uso da Bíblia e sobre o problema da auto-justificação. Então nossa mensagem hoje se divide em 3 pontos: a questão do coração, o mau uso da Bíblia e o problema da auto-justificação. Primeiro ponto, a questão do coração. Veja bem, a raiva de Jonas, sabe o que ela mostra? Que o problema de Jonas não era apenas teológico, mas que o verdadeiro problema dele se encontrava no nível mais profundo do seu coração. Ele tinha um problema de teologia? Tinha. Só que maior que o problema da teologia dele, era o problema que estava enraizado profundamente no coração de Jonas.
Esse era o maior problema que Jonas tinha. Olha o que diz o versículo 3 de Jonas. Olha o que vai dizer o versículo 3. Jonas dizendo a Deus assim: agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Olha como Jonas se dirige a Deus. Ele vai a Deus e diz: Deus, tira a minha vida. Traduzindo aqui para o nosso português: eu quero morrer. Me mata, Deus. Eu não quero mais viver. Agora, Deus, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Que modo? Vendo Deus fazer aquilo que ele não queria. Jonas preferia morrer do que ver Deus salvando a vida dos ninivitas. O problema de Jonas estava enraizado no profundo do seu coração. Jonas, irmãos, estava dizendo, o que ele estava dizendo é que havia perdido a vontade de viver. Quando ele diz assim: eu quero morrer, sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho mais vontade de viver. Eu perdi a vontade de viver. E por que ele perdeu a vontade de viver? Porque Deus não deu para ele o que ele queria. Quando Deus não fez o que ele queria, ele perdeu o sentido da vida. E sabe o que nós podemos adiantar aqui? É que o sentido da vida de Jonas não era Deus. O sentido da vida de Jonas era o que Deus poderia dar para ele. Quando ele diz assim: eu não quero mais viver, porque eu não ganhei aquilo que eu queria. Sabe o que ele está dizendo? O sentido da minha vida estava naquilo que o Senhor poderia me dar. Quantos de nós não está vivendo de forma semelhante? Quantos de nós não está vivendo com a vida firmada em outras coisas? Se eu fizesse uma pergunta para você, sem que você precisasse me responder, irmãos: qual é o sentido da sua vida hoje? Ou melhor, reformulando a pergunta: o que dá sentido à sua vida hoje? O que faz valer a pena você viver hoje? Aonde a sua vida está firmada? Aonde a sua vida está sendo edificada? Veja bem, se você perder aquilo que você tem firmado a sua vida, você agirá igualmente a Jonas, dizendo: eu quero morrer. Minha vida não tem mais sentido. Quem nunca ouviu essa frase, irmãos? O meu relacionamento acabou, eu quero morrer, minha vida não tem mais sentido. Eu não consegui aquilo que eu desejava, a minha vida não tem mais sentido. Eu trabalhei e não conquistei, a minha vida não tem mais sentido. Era assim que Jonas estava se portando. Ele estava dizendo: eu quero morrer, não tem mais sentido eu viver. Deus, ele não fez aquilo que eu esperava. Olha isso, irmãos, Jonas havia perdido algo que havia substituído Deus em sua vida, como o principal motivo de alegria, razão e maior amor da sua vida. Sabe o que Jonas perde quando Deus salva os ninivitas? Ele perdeu aquilo que tinha ocupado o lugar de Deus na vida dele. Ele perdeu aquilo que dava razão para ele viver. Ele perdeu aquilo que dava a alegria dele viver. Ele perdeu aquilo que ele mais amava. Sabe o que acontece? Quando Deus, ele salva os ninivitas, Deus, ele toca no ídolo central do coração de Jonas. Quando Deus, ele salva os ninivitas, sabe o que ele faz? Deus, ele toca naquele que estava no lugar de Deus na vida de Jonas. Era como se Deus estivesse tocando naquilo que Jonas mais amava. E quando Deus, ele toca naquilo que Jonas mais amava, Jonas se sente ameaçado. Jonas fica irado. Ele fica com raiva. Ele fica triste. Deus estava ali destronando
o ídolo do coração de Jonas. Veja bem, se você é um crente, filho de Deus, que creu em Jesus Cristo, e se há algum ídolo ocupando o lugar de Deus no seu coração, se prepare. Brevemente, o próprio Deus, Ele tocará nesse ídolo que está ocupando o lugar dele no seu coração. E sabe como isso ficará claro na sua vida? Você ficará raivosinho, você ficará tristinho, você ficará brabinho, assim como Jonas ficou. Aquele que havia substituído Deus no coração de Jonas, Deus estava trabalhando para destronar. Jonas tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha. Jonas tinha uma Bíblia. Jonas era profeta. Jonas era aquele que falava: assim diz o Senhor. Jonas tinha um relacionamento com Deus. Só que preste atenção, havia algo que ele valorizava mais do que o Senhor na sua vida. Ele tinha um relacionamento com Deus, só que Deus não era aquilo de maior valor na vida de Jonas. Você pode estar aqui hoje, irmão. Você pode ter um relacionamento com o Senhor. Você pode ser alguém que lê a sua Bíblia. Você pode ser alguém que ora, que não perde um culto, que contribui, que serve, que ajuda o próximo, e ainda assim, Deus, Ele pode ser que não esteja no lugar dele na sua vida. É possível ter um relacionamento com Deus e Deus, Ele não ser a prioridade da sua vida. É possível você ter um relacionamento com Deus e Deus, Ele não ser o principal na sua vida, aquilo que tem de mais importante na sua vida. É possível, irmãos. Jonas tinha um relacionamento. Sabe o que Deus era na vida de Jonas? Deus era aquele que poderia fazer algumas coisas para ele. Sabe quem Deus era para Jonas? Aquele que faria as suas vontades. Sabe como Jonas tratava a Deus? Como mais um. Ele tinha um relacionamento. Só que Deus, Ele não era a prioridade do seu relacionamento. É possível, irmãos. É possível você ter relacionamento e Deus não ser a prioridade na sua vida. E eu faço uma pergunta para você. Você que diz ter um relacionamento na sua vida com Deus, você que diz ter um relacionamento com Deus na sua vida, a minha pergunta é: nesse relacionamento, qual que é o lugar de Deus na sua vida? Você se relaciona com Deus, mas você busca Ele só na hora que você precisa? Você se relaciona com Deus, mas você clama a Ele só na hora que você está em necessidade? No seu relacionamento com Deus, Deus, Ele é a prioridade ou Ele é um amuleto? No seu relacionamento com Deus, Deus, Ele é a prioridade ou Ele é aquele que pode conceder algumas bênçãos para você? No seu relacionamento com Deus, Deus, Ele está no topo da sua vida, ou Deus está ali em terceiro, quarto, quinto lugar? Quando dá, você ama Ele. Quando dá, você clama por Ele. Quando você não está cansado, você busca. Quando você não está triste, você busca. Quando você não está desanimado, você busca. Veja bem, irmãos, todas as vezes que nós achamos um motivo para não buscar a Deus, para não adorar a Deus, para não clamar a Deus, significa que Deus deixou de ser a prioridade das nossas vidas. Todas as vezes. Veja bem, não coloque desculpas no seu relacionamento com Deus. Toda vez que nós achamos uma desculpa, significa que Deus não é mais quem deveria ser para nós. Deus não é mais a prioridade. Nós podemos nos relacionar sem que Deus seja a prioridade das nossas vidas. Jonas, ele teve uma fúria explosiva. A fúria dele foi explosiva e mostrou que ele estava disposto
a descartar o seu relacionamento com Deus. Sabe o que acontece? Deus salva, ele fica irado, e porque ele fica irado, sabe o que ele diz? Pode me matar, Deus, eu prefiro a morte. Sabe o que ele está dizendo? Entre Deus fazer o que eu quero e o meu relacionamento com Deus, se Deus não me dar aquilo que eu quero, o meu relacionamento com Ele está acabado. É mais ou menos o que alguns pregadores falam hoje: faça a prova com Deus, dê 7 dias para Deus, coloque Deus na parede, faça um voto, e se Deus não fizer em 7 dias, Ele não é Deus. Sabe o que significa isso? Significa que se Deus não nos der aquilo que nós queremos, nós vamos descartar o nosso relacionamento com Ele. Jonas estava disposto a descartar Deus da sua vida, porque Deus não havia feito o que ele tanto queria. Veja bem, irmãos, todas as vezes que alguém diz assim, ouça se você nunca escutou isso, todas as vezes que alguém diz: eu não vou mais te servir, Deus, se tu não me der isso ou aquilo. Eu não vou mais servir, ó Deus, eu vou orar aqui agora para ti, e se tu não me der agora esse emprego que eu estou aqui tanto tempo esperando, não vou mais na igreja. Ó Deus, se tu não me der o salário que eu espero há tanto tempo, não te sirvo mais. Ó Deus, se tu não me der isso ou aquilo, eu não te busco mais. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que Deus não perde nada se nós deixamos de buscar a Ele. Deixa eu ensinar algo para você, irmãos. Deus sem você, Ele é Deus, Ele não vai mudar. Se você deixar de buscar a Deus, Ele vai continuar sendo Deus, você é que vai voltar a ser nada. Deus não muda sem nós. Deus sem nós é Deus, nós sem Deus somos nada. Nós achamos que por pressionarmos a Deus, Deus ele vai se compadecer de nós, então Ele fará o que nós queremos. Se não me der isso, se não me der aquilo, eu não te sirvo mais. Veja bem, irmãos, todas as vezes que alguém dá essas condições, todas as vezes que alguém fala dessa maneira, sabe o que isso significa? Que isso ou aquilo são as coisas mais importantes de sua vida, são o seu amor, seu verdadeiro Deus, a coisa em que mais confiam e descansam. Todas as vezes que alguém fala dessa forma: olha Deus, se tu não me der isso, eu não te sirvo mais. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Na verdade eu não te amo, Deus, eu amo o que tu pode me dar. Na verdade, Deus, tu não é o meu Deus, Deus é aquilo que tu pode me conceder. Na verdade, Deus, a minha paixão não está em ti, a minha paixão está naquilo que o Senhor pode me oferecer. Quantos não estão buscando a Deus apenas por interesses, irmãos? Quantos não estão servindo a Deus apenas por interesses? Quantos não estão adorando a Deus apenas por interesses? Quantos não vêm à igreja apenas por aquilo que Deus pode lhes dar, e não que Deus não abençoa? Só que as bênçãos de Deus não são a base para o nosso relacionamento com Ele. O que Deus pode nos dar não é a base para amarmos a Ele. O que Deus pode nos conceder não é a base para servirmos a Ele. Por isso, irmãos, tem muita gente perdida dentro das igrejas. Tem muita gente que está confusa sentada nos bancos das igrejas, porque elas acham que vir à igreja é uma maneira delas conseguirem alguma coisa. Elas vêm aqui para serem abençoadas. Elas estão correndo de igreja em igreja, de porta em porta, atrás da bênção, atrás do milagre, atrás da vitória. E sabe o que é isso? É se relacionar com Deus apenas por interesse. Apenas isso. A base do nosso relacionamento deveria ser porque amamos ao Senhor. Porque vamos ao culto hoje? Porque amamos ao Senhor. Porque vamos à igreja todo domingo? Porque amamos ao Senhor. Porque vamos adorar a Deus? Porque amamos ao Senhor. Mas e se Deus não me der o que eu quero?
eu continuo buscando a Ele porque eu amo a Ele. Eu não busco a Ele porque eu tenho interesse naquilo que Ele pode me dar. Se Ele não me der, está tudo certo. Eu vou continuar amando a Ele, vou continuar adorando a Ele. A minha base para amar a Ele, a minha base para me relacionar com Ele é porque eu amo a Ele. Irmãos, não seja esse tipo de cristão, por favor. Não venha à igreja por aquilo que Deus pode te oferecer. Não vá a nenhuma igreja pelas bênçãos que Deus pode te dar. Vá ao congregar, vá cultuar, vá servir a Deus, porque você ama Ele, porque você adora Ele, porque Ele é aquele e aquilo que tudo de mais importante que você tem. Jonas se relacionava dessa maneira com Deus. Veja bem, Jonas, ele estava dizendo para Deus, aquele que deveria ser a única fonte real do sentido da sua vida, que não restava mais nenhum sentido à sua vida, quando Deus ele deu aos ninivitas o que Jonas não queria. Deus ele deveria ser a única fonte de sentido da vida de Jonas, só que não era. Quando Deus ele não dá aquilo que Jonas queria, Jonas ele perde o sentido da sua vida, ele perde o real motivo para viver, ele deseja a sua própria morte. Por que Jonas, irmãos, por que Jonas estava assim? Por que Jonas agiu dessa maneira? Nós olhamos para o arrependimento de Nínive e Deus se agradava com aquilo. Deus estava feliz com o que tinha acontecido em Nínive. Só que o arrependimento dos ninivitas, ele ameaçava os interesses nacionais de Israel. Quando os ninivitas se arrependem, os interesses de Israel foram ameaçados. Sabe o que estava acontecendo aqui? A vontade de Deus e o destino político de Israel, eles pareciam estar divergindo. Então Deus ele queria salvar os ninivitas. A salvação dos ninivitas ia trazer problemas políticos para Israel. Por quê? Porque os ninivitas eram inimigos de Israel. E nós olhamos para a situação e parece que há uma divergência aqui. Parece que a vontade de Deus vai contra aquilo que Deus tinha para o seu povo. Parece haver uma divergência. E Jonas está no meio disso. Jonas ele teria que escolher. Ele teria que fazer uma escolha. Ou ele se submetia à vontade de Deus, ou ele permanecia lutando pelos seus ideais. Deus tinha uma vontade, Deus tinha um propósito. Um dos dois teria que ser escolhido. E sabe o que Jonas deixa claro? Entre a vontade de Deus e o destino político de Israel, Jonas preferiu lutar pela sua causa e pelo destino político de Israel. Sabe o que ele faz? Entre a vontade de Deus e aquilo que eu penso ser correto, eu deixo a vontade de Deus de lado e eu vou abraçar aquilo que eu penso ser certo. Jonas ele fez a sua escolha. A preocupação de Jonas com o futuro da sua nação era muito válida. Era muito válido. Jonas estava preocupado com o futuro de Israel, e aquela preocupação era uma preocupação muito válida. Irmãos, quando eu decidi pregar o livro de Jonas, eu nem mensurei o que aconteceria ou o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Mas o livro de Jonas, ele se encaixa tão bem naquilo que a gente está passando. O livro de Jonas, ele se encaixa tão bem no momento em que nós vivemos como nação. Jonas, ele estava preocupado com o futuro da sua nação, assim como eu creio que a maioria de nós está. E essa preocupação é válida. Só que observe, Jonas em nenhum momento ora a Deus. Jonas em nenhum momento ele coloca a sua preocupação com a sua nação diante de Deus. Jonas não intercede pela sua nação. Jonas não ora. Jonas não clama. Jonas não busca a face de Deus. Procure em todo o livro de Jonas uma oração que Jonas faz,
intercedendo pela sua pátria. Você não encontrará. Jonas em nenhum momento intercede. A preocupação dele era válida, mas em nenhum momento Jonas se voltou para Deus com sua preocupação e nem confiou em Deus. Temos que nos preocupar? Com certeza. Temos que ser conscientes? Com certeza. Só que acima de tudo, nós temos que ir a Deus em oração. Acima de tudo, nós temos que interceder. Acima de tudo, temos que orar. Acima de tudo, temos que confiar que Deus, Ele continua assentado no seu trono. Fazemos a nossa parte corretamente e permanecemos confiando que Deus não perdeu o controle de nada. A sua preocupação pela sua nação é válida, só que ela só será válida a partir do momento em que você começar a orar pela sua nação. Sabe aonde um crente mostra que está verdadeiramente preocupado com algo? Quando ele dobra os seus joelhos e intercede pelo alvo da sua preocupação. Sabe aonde um crente ele verdadeiramente mostra que se importa com algo? Quando ele dobra os seus joelhos e intercede por aquilo que é alvo da sua preocupação. Não podemos, irmãos, nos esquecer de confiar em Deus. Não podemos, irmãos, nos esquecer de orar a Deus. Veja bem, essa não é uma opinião minha. Isso é o que as Escrituras nos ordenam. A palavra de Deus, ela nos ordena fazer isso. Se estamos preocupados, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, devemos lançar as nossas ansiedades no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Devemos lançar as nossas preocupações ao Senhor. Devemos lançar os nossos problemas ao Senhor. Nós podemos pegar a situação de Jonas aqui, que é política e se encaixa no que nós vivemos, mas isso se aplica a todas as áreas das nossas vidas. Se estamos preocupados com algo, devemos levar isso a Deus, irmãos. Se estamos ansiosos por alguma situação ou por algum problema, a solução está em lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor. Dizemos: Deus, nós confiamos em Ti sobre essa questão. Deus, nós lançamos sobre Ti os nossos problemas. Senhor, estou passando por isso, estou enfrentando isso, o meu coração está dessa maneira, mas eu coloco diante de Ti em oração. Eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu sabes o que é melhor para mim. Nós devemos lançar as nossas ansiedades diante do Senhor. Se puder, reproduz para nós Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Olha o que Paulo vai dizer: não vivam preocupados com coisa alguma. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Se estamos preocupados, o que devemos fazer? Orar ao Senhor, colocar diante de Deus aquilo que necessitamos e agradecer por tudo aquilo que Ele já nos fez. Põe o versículo 7 para nós. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. É isso que a palavra do Senhor nos ordena a fazer. Estás preocupado? Ore a Deus, apresente a Deus, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já lhe fez, porque oração sem ação de graças não é oração. Toda oração necessita de ações de graças,
de agradecimento. Nós temos o costume de ir a Deus pedir e nos esquecemos de agradecer por aquilo que Ele já fez por nós. Se estamos preocupados, ansiosos, o que devemos fazer? Orar ao Senhor, apresentar ao Senhor, agradecer ao Senhor. E o que acontece? A palavra de Deus diz que depois que fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós tiramos um fardo que nós não podemos carregar, e nós lançamos sobre aquele que é o único que pode carregar e resolver a situação. Jonas não orou a Deus, assim como muitos de nós não têm orado a Deus. Nós vivemos um tempo de ansiedade, preocupação demasiada, irmãos. E as pessoas dizem ansiedade, não pode falar que ansiedade é falta de Deus. Não, irmãos, nós vivemos em um contexto em que a ansiedade ela tomou conta de muitas pessoas. A ansiedade não é falta de Deus, mas Deus ele pode resolver o problema da ansiedade. Você não está ansioso porque não está buscando a Deus. Você não está ansioso porque está em pecado. Só que a única maneira de você resolver esse problema de ansiedade é indo a Deus e apresentando a Ele os motivos das suas preocupações. Poucos de nós têm feito isso. Jonas não fez isso. Se Jonas tivesse que escolher entre a lealdade a Deus ou a segurança de Israel, Jonas estava pronto para colocar Deus em segundo plano. Essa preocupação de Jonas, irmãos, com a sua pátria, o amor que ele tinha pela sua pátria, sabe o que ele se tornou? Ele se tornou um falso Deus. Jonas tornou a nação dele em um Deus. Jonas se tornou um idólatra da sua nação. Ele criou um Deus chamado Israel e deificou esse Deus. Nós não podemos criar um Deus chamado Brasil. O Brasil é a nossa pátria, estamos aqui, mas o Brasil não pode ser o nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor, irmãos. Jonas deificou a sua pátria. Embora o amor ao país seja uma coisa boa, ele pode se tornar excessivo e desproporcional, como qualquer outro amor. Se o amor, irmãos, a uma nação leva pessoas, assim como Jonas fez, a torcer para que uma classe inteira de pessoas se perca espiritualmente, então essas pessoas, assim como Jonas, amam mais a sua nação do que a Deus. A idolatria de Jonas era tão grande, a sua nação, que ele queria que outras pessoas morressem, que se percam, que morram, que vão para o inferno. A pátria de Jonas se tornou um Deus para ele. Sabe o que Jonas deveria ter feito, irmãos? Ele deveria ter se alegrado com a conversão dos ninivitas. Jonas deveria ter se preparado para ajudar eles. Nós vamos ver que ele sai da cidade. Sabe o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter voltado para a cidade, pregado para eles, deveria ter discipulado eles, deveria ter ensinado a eles sobre Deus, sobre o que é uma aliança com Deus. Em vez de Jonas fazer isso, ele se irou pelo fato dos ninivitas terem se arrependido. Ele não voltou para a cidade para pregar para eles. E pior, nós vamos ver no versículo 5, que ele sai para fora da cidade e fica lá esperando, ver se Deus ele não ia mandar o julgamento sobre o povo. Olha o que diz o versículo 5. Vai dizer assim: então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo
para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Jonas se irou, ficou triste, saiu da cidade, construiu um abrigo e ele ficou lá na esperança de que Deus ia enviar juízo sobre os ninivitas após eles terem se convertido. Olha a postura e a atitude de Jonas, irmãos. Jonas estava valorizando mais os seus próprios interesses. E veja bem, quando cristãos valorizam mais os próprios interesses e a própria segurança do que o bem e a salvação dos pecadores, eles estão pecando assim como Jonas. Quando nós valorizamos aquilo que é importante para nós e para o nosso bem, e esquecemos dos outros, nos esquecemos dos outros, estamos em pecado. Jonas estava em pecado. Quando nós valorizamos apenas aquilo que é importante para nós, estamos em pecado. O amor legítimo que Jonas sentia por seu país e povo havia se tornado excessivo, grande demais, e estava rivalizando com Deus. O problema de Jonas era o seu coração. Assim como Jonas, nosso maior problema se encontra no nível mais profundo do nosso coração. Sabe onde está o nosso maior problema? Nas profundezas do nosso coração. Assim como Jonas, veja bem, assim como Jonas, nós substituímos Deus facilmente. Assim como Jonas, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Nós substituímos Deus facilmente. Assim como Jonas, nós amamos demais o que não deveríamos. Assim como Jonas, nós colocamos Deus em segundo plano diariamente. Assim como Jonas, todos nós temos um problema com o nosso coração lá nas profundezas dele. Diariamente estamos substituindo Deus. Diariamente amamos, irmãos, demais o que não deveríamos. Diariamente nós deixamos Deus no trecho, deixamos Deus pelo caminho. Vamos viver a nossa vida. O segundo ponto da nossa mensagem é sobre o mau uso da Bíblia. Jonas, ele tinha um problema no seu coração. E sabe o que nós vamos ver Jonas fazendo? Um mau uso da palavra de Deus. Jonas, ele faz um mau uso da Bíblia, assim como nós. Muitas vezes nós acabamos usando a Bíblia para nos defender da idolatria do nosso coração. Jonas, ele vai usar a palavra de Deus para se defender da sua idolatria. Nós fazemos isso, irmãos, toda hora. Nós pegamos a Bíblia para nos defender. Você já notou que quando você quer provar que está certo, você tem vários versículos? Nós somos hábeis, irmãos, em achar um texto fora de contexto para provar para os outros que estamos certos. Nós somos hábeis, irmãos, em usar a Bíblia de forma errada. Nós somos hábeis em achar textos para nos justificar, para tentar mostrar que estamos certos. Irmãos, nós nunca vivemos um tempo como esse, em que a Bíblia é usada para todo e qualquer tipo de defesa, e por todo e qualquer tipo de pessoa. Sabe o que nós estamos vendo hoje? A Bíblia está sendo usada para todo e qualquer tipo de defesa. Toda vez que você não quer fazer algo, você tem um versículo. Toda vez que você não quer fazer algo que vai contra a sua vontade, você tem um texto. Eu tenho um texto. E sabe o que é pior, irmãos? Somos hipócritas. Nós dizemos, está escrito na Bíblia, está lá. E por esse mau uso da Bíblia, hoje a gente vê pessoas sem legalidade, sem autoridade, sem parâmetro, sem profundidade, usando a palavra de Deus para defender absurdos, irmãos. Você encontra influencers digitais
que nunca leram a Bíblia, usando a Bíblia para defender a sua causa. A Bíblia está sendo usada de qualquer forma, por todo e qualquer tipo de pessoa, para toda e qualquer defesa, irmãos. E sabe de quem é a culpa? Dos ímpios estarem usando a palavra de Deus para defenderem as suas motivações pecaminosas. É nossa, é do povo de Deus. O povo de Deus tem feito um mau uso da palavra. O povo de Deus tem usado a palavra para o seu bel prazer. O povo de Deus tem mais usado a palavra para se defender do que para se arrepender. Veja bem, se você tem 10 versículos para se defender e você não tem um para se arrepender, você não é crente. Você não converteu, irmão. Você não entendeu o propósito da palavra de Deus. A Bíblia não serve para que você se defenda, a Bíblia serve para que você se arrependa. Toda vez que você lê a Bíblia, ela mostra para você quem você é. Ela deixa claro, a Bíblia é um espelho, e ela não é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não, a Bíblia é o espelho que reflete a nossa imagem, a nossa vida pecaminosa. É isso que a Bíblia é. Só que muitos de nós têm usado a Bíblia de forma errada. Jonas, ele vai começar a repreender a Deus. E sabe como Jonas repreende a Deus? Dizendo: ó, lá na tua palavra está escrito assim. Lá na tua palavra que tu escreveu, sabe? Lá diz desse jeito aqui. Jonas vai usar a palavra de Deus para colocar o próprio Deus contra a parede. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Ele vai dizer assim: então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Então ele diz assim, ó, quando eu orei antes de sair de casa, eu disse, ó, eu vou lá e tu vai acabar salvando aqueles endemoniados lá. Eu falei quando eu orei, eu disse que tu ia fazer isso aqui. Aí Jonas, ele vai citar a palavra de Deus. Ele vai dizer assim: por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Quando Jonas cita isso, Jonas está se referindo às palavras de Êxodo 34, versículos 6 e 7. Palavras que Moisés declara a respeito do Senhor. Jonas, ele pega a palavra de Deus e ele diz: eu falei que tu és Deus misericordioso, compassível, benigno, amoroso. Eu falei que tu ia se arrepender e não ia castigar eles. Jonas, ele cita a palavra de Deus. Jonas literalmente coloca Deus contra Deus, e tudo isso para se justificar. Jonas coloca Deus contra Deus para se justificar. Irmãos, assim como nós, assim como muitos de nós, Jonas citou apenas aquilo que lhe era favorável. Sabe o que Jonas faz? Ele cita aquilo que trazia benefício para ele. Toda vez que você não quiser servir, você encontrará um texto na Bíblia para não servir. Todas as vezes que você não quiser contribuir, você achará um texto na Bíblia para não contribuir. Todas as vezes que você não quiser fazer algo, você vai pegar um texto e vai citar esse texto. Sabe por quê? Porque você quer isolar esse texto de uma teologia bíblica e usar ele para que ele te sirva. A palavra de Deus não foi feita para servir a você. A palavra de Deus foi feita para que você sirva a Deus. A palavra não está escrava a nós. Nós estamos escravos à palavra de Deus. Essa deveria ser, irmãos, a nossa realidade. Muitos de nós se lembram apenas daquilo que é favorável, apenas daquilo que é conveniente,
A maioria dos crentes aprendeu a usar a Bíblia apenas para se defender, para defender aquilo que elas pensam ser corretos, se esquecendo ou fazendo de conta que se esqueceram dos textos que lhe confrontam. A maioria dos crentes está fazendo um mau uso da palavra. Elas isolam todos os textos que lhe confrontam, e elas pegam todos os textos que lhes fazem bem, os textos que acariciam a sua alma. E o que elas fazem? Elas trabalham com esses textos, elas falam sobre esses textos, elas anunciam esses textos. Jonas fala de Êxodo 34, 6 e 7, esquece a última parte do versículo, que diz que Deus ele não perdoa, ou Deus ele não julga inocente aqueles que são culpados. Ele vai até uma parte, cita apenas aquilo que lhe era favorável, e com isso sabe o que Jonas faz? Ele cria a imagem de um Deus que simplesmente ama a todos, sem julgar o mal, e ele faz isso usando a Bíblia para se justificar. Aprenda, todas as vezes que você usa um texto para se defender ou para se justificar, você está criando um Deus à sua cabeça. Você está formando o seu próprio Deus. Quem nunca aqui falou mais ou menos assim: o Deus que eu sirvo não faz isso, o Deus que eu sirvo não precisa disso, o Deus que eu sirvo não trabalha dessa maneira. A minha pergunta para você não é o Deus que você serve. A minha pergunta é se o Deus que você serve é o Deus das Escrituras. Muitas pessoas criaram o seu próprio Deus. Muitas pessoas criaram o Deus à sua imagem. A questão é, o Deus que você diz servir é o Deus da palavra de Deus? É o Deus que está nas Escrituras? Nós cremos no Senhor como dizem as Escrituras? Ou nós cremos no Senhor conforme nós pensamos, isolando textos? Veja bem, irmãos, é possível usar a Bíblia de forma seletiva para se justificar. É possível. Sempre que lemos a Bíblia com o intuito de dizer aos outros que estamos certos, sempre que lemos a Bíblia para nos sentir justos e sábios aos nossos próprios olhos, estamos usando a Bíblia para nos fazer de tolos. Toda vez que você e eu também estou nisso, uso a Bíblia para me defender, uso a Bíblia para dizer, não, eu estou certo, não, dízimo é da lei, dízimo é da graça, não precisa, não, eu estou certo, não, você está certo. Sabe o que é isso, irmãos? Você está apenas mostrando tolice. Você está apenas mostrando que é tolo, discutindo com aquilo que está evidente. Projeta para nós Provérbios 26, 12. Olha o que diz Provérbios 26, 12. Há mais esperança para o tolo que para aqueles que se consideram sábios. Há mais esperança para o tolo do que para aqueles que se consideram sábios. Trazendo para a nossa língua, há mais esperança para aqueles que reconhecem que não sabem, do que para aqueles que pensam que sabem, quando na verdade não sabem de nada. Veja bem, a marca dos tolos é ser sábio aos seus próprios olhos. Sabe qual é a marca dos tolos? Eles são sábios aos seus próprios olhos. Irmãos, se nos sentimos mais justos quando lemos a Bíblia, nós estamos lendo ela de forma errada. Se nós lemos a Bíblia e nos sentimos melhores, nos sentimos mais justos, a nossa leitura está errada.
A Bíblia não mostra o quanto nós somos justos. A Bíblia mostra o quanto nós somos pecadores. Sabe o que a Bíblia está mostrando de Gênesis 1 até Apocalipse? O quanto nós somos pecadores. O quanto nós somos maus. Se nós estamos olhando para a palavra de Deus e nos sentindo melhores ao ler ela, dizendo: olha, eu sou essa pessoa aqui, a nossa leitura está totalmente equivocada, irmãos. Somente estamos lendo e usando a Bíblia de forma correta quando ela nos humilha, quando ela nos critica, quando ela nos encoraja com o amor e a graça de Deus, apesar das nossas falhas. Sabe quando a nossa leitura da Bíblia é correta? Quando nós lemos e dizemos: eu sou um pecador. Quando nós olhamos para as páginas dela e vemos, irmãos, a nossa pecaminosidade, o quanto nós somos maus, o quanto nós somos indignos. Nós só estamos lendo a Bíblia certo, irmãos, quando a graça de Deus nos encoraja a mudar, nos encoraja a confiar em Deus. Toda vez que você abre a sua palavra, e eu espero que você abra ela na sua casa, toda vez que você lê ela, medita nela, estuda sobre ela, ela não está falando daqueles que pecaram lá atrás, ela está falando de mim e de você, pecadores. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos quão maus somos, nós vemos quão pecador somos. E sabe no que está demonstrado o tamanho do nosso pecado? É que o próprio Deus, Ele teve que vir, irmãos, e morrer por nós. Não há como nós olharmos para a palavra de Deus e nos sentirmos justos diante dela. A palavra de Deus nos coloca de joelhos, ela nos coloca em estado de humilhação, ela nos coloca em arrependimento, irmãos. Nós lemos ela e dizemos: Deus, obrigado pela tua graça. Eu sou esse pecador que a tua palavra está mostrando aí. A palavra, irmãos, ela nos leva à humilhação, irmãos, nos leva ao quebrantamento. E toda vez que nós lemos a Bíblia e fizermos isso que ela ensina, nos apegarmos a ela, sabe o que vai acontecer? A nossa vida ela vai ser transformada, irmãos. A nossa fé vai ser uma fé saudável. Nós vamos produzir frutos. Nós não podemos usar a Bíblia de forma errada. Não use a Bíblia para se defender. Não use ela para defender o que você pensa ser correto. Use ela para que ela transforme a sua vida, para que ela leve você a ficar de joelhos, irmãos. Ler a Bíblia para inflar o nosso ego, por nossa retidão, e denunciar todos os demais, torna o nosso estudo uma fonte de morte e obra de Satanás. Veja bem, o estudo da palavra de Deus, ele pode ser abençoador ou amaldiçoador para a sua vida. Se você estuda a Bíblia com o coração correto, a sua vida será abençoada. Mas se você está usando a Bíblia para se justificar, irmãos, você pode estar sendo o seu estudo pode estar sendo um instrumento de Satanás para destruir você. Tenha cuidado com a forma que você tem tratado a palavra de Deus. Sabe qual o exemplo mais claro disso? Satanás. Satanás, em Mateus 4, ele vai ao deserto com Jesus e ele distorce a palavra para mostrar que estava certo. Ele distorce a palavra para tentar induzir Jesus. Sabe o que nós aprendemos? Que todas as vezes que nós estamos usando a palavra para que ela diga aquilo que nós queremos e não aquilo que está escrito, estamos estudando e sendo, irmãos, instrumentos de Satanás. Toda vez que distorcemos, veja bem, um crente não distorce a palavra. Um crente, ele apenas comunica a palavra e crê
na palavra em sua totalidade. Se você não gosta de alguns textos, o problema é seu. Ele está lá na Bíblia e ele deve ser crido como os textos que você gosta. Não, mas eu não gosto quando fala sobre isso. O problema não é falar sobre isso. O problema é que você não gosta que fale sobre isso. Você já viu? A gente não fala muito aqui. Tem bastante visitante hoje. A gente mal fala de dinheiro aqui. Não pede dízimo, não pede oferta, não pede não. A gente pede, mas não fica distorcendo nada para fazer alguém fazer alguma coisa. Mas você já viu que toda vez que toca na palavra dinheiro, as pessoas têm 10 versículos para se defender? Todas as vezes que se fala em dízimo, oferta, contribuição, elas dizem, não, mas isso aí não é assim. Agora nós estamos na graça. Agora Jesus veio. Agora eu não preciso mais fazer. Elas têm 10 versículos para se defender. Elas distorcem, torcem, contorcem e retorcem a Bíblia. Quando a Bíblia é clara, irmãos, sobre o que está falando. Nós não podemos usar a Bíblia, irmãos, para que ela fale o que nós queremos. O uso que Jonas fez da Bíblia não lhe trouxe alegria. Levou ele ao desespero, a ponto de ele pedir para que Deus tirasse a sua vida. Veja bem, de que forma você tem feito o uso da palavra de Deus, irmão? De que forma você tem usado dessa Bíblia aqui, da sua Bíblia aí? Você tem feito bom uso ou mau uso da palavra? Você tem crido na palavra de Deus na sua totalidade, ou você tem distorcido ela? De que forma você tem feito uso da Bíblia? Você crê no que ela diz ou você distorce ela para que ela fale o que você quer? Você se deixa ser confrontado por ela ou você faz vista grossa para os textos que lhe incomodam? Deixa eu falar algo para você, irmãos. Não use a Bíblia para defender as suas teses, nem o que você pensa. Não use. Uma coisa que eu falo seguidamente nas minhas pregações, e eu vou repetir hoje aqui para que você não se esqueça: o que eu penso não importa, o que você pensa não importa, o que eu acho não importa, o que você acha não importa, o que eu creio não importa, o que você crê também não importa. O que importa é o que está escrito na palavra de Deus em sua totalidade. E acabou. Não, mas eu não creio. Aí é um problema seu, não da palavra de Deus. Todas as vezes que você discorda com aquilo que está escrito, o problema nunca está na palavra. Ele sempre está em você. Sempre. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus não contém erros. A palavra de Deus não diz algo no Velho Testamento e depois não diz no Novo Testamento. Sabe por que nós não temos uma compreensão clara da palavra? Porque a maioria de nós nunca leu a Bíblia toda. Então nós lemos livros isolados e nós tiramos as nossas convicções de livros isolados. Então nós achamos que Deus no Antigo Testamento é um Deus irado que mata as pessoas, mas que no Novo Testamento ele se converteu porque Jesus veio, e agora ele é bom. Agora não, agora tudo que foi escrito de Malaquias para trás não vale mais. Agora é só de Mateus para frente. E aí você lê Romanos, que diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aí você lê Hebreus, que diz que o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria. E quando você lê a Bíblia toda, sabe o que você tem? A compreensão de um Deus que é perfeito na sua palavra, de um Deus que falou de Gênesis a Apocalipse, e em nenhum momento, irmãos, ele se atrapalhou naquilo que falou. Repito, se você discorda de alguma coisa que está escrito, o problema está em você, não naquilo que está escrito. O problema está no seu coração, está no meu coração, jamais estará na palavra de Deus. Nosso último ponto: o problema
da autojustificação. Quando nós olhamos, irmãos, para a história do livro de Jonas até aqui, nós percebemos que Jonas ele já havia dado indícios do que está acontecendo aqui no capítulo 4. Se você lembra lá em Jonas 2:8, sabe o que acontece? Jonas está terminando a sua oração e ele pede para que Deus tenha misericórdia daqueles que adoravam falsos ídolos. Ele diz: olha Deus, vamos ler, só para retornar aqui. Jonas 2:8 vai dizer assim: os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Jonas ele já estava dando indícios do que iria acontecer. Ele diz: olha, os que adoram falsos deuses, os que são idólatras, sabe? É aqueles lá, ó. Os que têm outros ídolos, eu não. É só eles que dão as costas para as misericórdias de Deus. Os que adoram falsos deuses. Jonas vai para dentro do ventre do peixe e ele percebe, irmãos, um pouco da necessidade que ele tinha da graça de Deus. Só que nós vamos ver que ainda havia orgulho no coração de Jonas. Jonas ele fazia mais ou menos como eu e você. Ele dizia assim, ó: eles são idólatras, mas eu não, eu estou na igreja. Ó, eles são pecadores, mas eu não, ó, sou perfeito. Eles são maus, eu sou bom. Era assim que Jonas se portava. Jonas dizia: olha, eles precisam da misericórdia de Deus, mas eu não preciso tanto dela. Até que eu sou mais ou menos. Você já pensou assim, né? Eu não sou tão mal, olha para mim, eu trabalho de segunda a sexta, pago minhas contas, não bebo, não fumo, não roubo, não traio a minha mulher nem meu marido, cuido bem dos meus filhos, olha só como eu sou bom. Ruim é aqueles que estão lá fora, aqueles que pecam, que adulteram, que mentem, que enganam. Jonas se portava assim, irmãos. Quem precisa de Deus é eles lá. Eu já tenho Deus, eu sou bom, eu sou um cara legal. Sabe o que a Bíblia vai falar? A Bíblia vai falar, irmãos, do desejo humano de se justificar por meio de boas obras, de desempenho, de esforço, de se vangloriar da sua retidão moral. E sabe o que a Bíblia faz? A Bíblia condena essas práticas. Sabe o que acontece? Muitas pessoas estão se justificando através disso. Então elas acham, porque não traem, não mentem, não roubam, não fazem tudo o que todo mundo faz de errado, elas estão bem, porque elas se esforçam, porque elas não pecam tanto como os outros lá fora. Sabe o que é isso, irmãos? É tentar se justificar diante de Deus pelas obras, pelo esforço humano, pela retidão moral. A justiça própria de Jonas havia diminuído, mas ela não havia sido destruída. Ele havia sido encontrado pela graça, mas a sua justiça moral ainda não havia sido destruída. Jonas declarou que a salvação vinha do Senhor, mas ele não havia e não queria que os ninivitas fossem alcançados por essa salvação. Então olhe isso, ele diz: a salvar, mas Deus não salva os ninivitas porque eles são terríveis demais. Jonas, irmãos, ele ainda sentia que a misericórdia de Deus tinha que ser merecida e que os ninivitas não a mereciam. Esse era o pensamento de Jonas, que a misericórdia ela deve ser merecida e que os ninivitas não merecem. Então nós pensamos que as pessoas elas devem ser ajudadas, devem ser alcançadas porque elas merecem, porque elas merecem ser alcançadas. E algumas não devem porque não merecem. Ninguém merece nada. Nada. Falar bem para você aqui, ó, nem você não merece nada da parte de Deus. Nada, irmãos. Nós não estamos aqui, não fomos salvos porque merecemos nada. Na verdade, se Deus nos desse o que nós merecíamos, nós não estaríamos aqui. Estaríamos todos condenados. Veja bem,
Veja bem, Jonas declarou que a salvação vinha do Senhor, não queria que os ninivitas fossem salvos. Nós aprendemos com Jonas que compreender a graça de Deus e ser transformado por ela é uma longa jornada com várias etapas. Não é algo que acontece do dia para a noite. Sabe o que nós aprendemos com Jonas? Que a transformação e o entendimento da graça é algo que vai acontecendo. Jonas foi engolido pelo peixe e ele não foi ali instantaneamente que ele compreendeu. Tinha etapas. E etapa a etapa ele vai compreendendo como funcionava a misericórdia de Deus, de que forma Deus trabalhava. Todas as vezes que Jonas parecia ter compreendido a plenitude de Deus e de sua graça, ele descobre que precisava ir mais fundo. Igualmente é conosco. Todas as vezes que você pensar assim, agora eu entendi o que é a graça de Deus, você vai ver, opa, eu preciso ir mais fundo, eu ainda não compreendi de fato o que é a graça. E dia após dia, o ano após ano, mês após mês, nós vamos indo, irmão, de etapa em etapa, de passo em passo, sendo transformado pela graça, compreendendo a graça e sendo gracioso ou graciosa com outras pessoas. Enquanto houver algo mais importante que Deus para seu coração, você será como Jonas. Enquanto houver algo mais importante que Deus para você, você será como Jonas. Hipócrita, frágil, sempre procurando dar algumas desculpas, sempre procurando se auto-justificar. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Compreender a plenitude da graça de Deus é reconhecer todas as maneiras pelas quais transformamos coisas boas em ídolos. Sabe o que é compreender a profundidade, a plenitude da graça de Deus? É você perceber a sua capacidade e a minha capacidade de pegar um carro e conseguir fazer desse carro um Deus. Quando nós tivermos a compreensão que nós podemos pegar o nosso filho e transformar ele num Deus na nossa vida, o nosso trabalho e transformar ele num Deus na nossa vida, o dinheiro e transformar ele num Deus na nossa vida, a nossa casa, a nossa família e transformar essas coisas em um Deus na nossa vida, nós vamos estar começando a compreender de fato o que é a graça de Deus e a profundidade dessa graça. A graça traz esse entendimento, irmãos. Quando nós conseguimos compreender como transformamos, bem como todas as maneiras de salvarmos a nós mesmos. Quando nós compreendemos a graça, finalmente nós vamos reconhecer que nós vivemos apenas pela graça de Deus. Quando você entender o que é a graça, você vai entender que você vive somente pela graça, que você é o que é somente pela graça. Quando você entender a profundidade da graça de Deus, você vai entender como você deve servir ao Senhor. Quando você entender a plenitude e a profundidade da graça, você vai entender como você deve adorar ao Senhor. Quando você entender a plenitude e a profundidade da graça, você vai entender como você deve viver a sua vida. Sabe por que a maioria de nós está fazendo quase tudo errado, irmãos? Porque nós não compreendemos a graça ainda. Nós não temos o profundo entendimento disso. Nós não temos a plenitude disso. Então nós estamos sempre arrumando uma desculpa ou fazendo com a motivação errada. Sabe outra coisa que a graça faz? Quando você entende a graça transforma a motivação do seu coração. Então veja bem, tem muita gente fazendo algumas coisas que são certas com a motivação errada. E sabe por que elas fazem com a motivação errada? Porque a graça ainda não desceu para cá. A graça está aqui, ó. Ela está aqui no cérebro. Ela está aqui na mente, na psique. Ela diz, a graça é isso, a graça é favor imerecido, mas não desceu para o coração. Porque um coração que ele foi encharcado pela graça, ele faz as coisas com a motivação correta. A graça transforma, irmãos, a motivação do coração. Ela muda as nossas vidas. Nós não servimos o Senhor para obter coisas dele, mas apenas por quem Ele é.
servimos Ele apenas por causa da sua causa, servimos a Ele por plena alegria, por prazer em conhecê-lo, em agradá-lo, em se tornar semelhante a Ele. Vamos lá, estamos encerrando. O que motiva você a servir a Deus? O que te motivou para vir até aqui essa noite? Você está aqui para obter algo de Deus? E algo que eu digo aqui não é algo, porque nós estamos sendo abençoados espiritualmente aqui. No final do culto nós vamos contribuir. Vai vir uma caixa aqui para frente. Você vai vir aqui, alguns vão trazer seu dízimo, a sua oferta. A minha pergunta é: como você está fazendo isso? Alguns que estão aqui servem na casa. A minha pergunta é: como você está fazendo isso? De que maneira, irmãos? O que motiva você? Você está fazendo todas essas coisas por plena obrigação? Por plena ordem? Ou você compreendeu a graça e faz porque você ama a Deus, porque você quer agradar a Deus, porque você quer se tornar parecido com Deus? Era isso que você deveria desejar aqui. Sabe o que você deveria desejar e entender? Que a graça, ela transforma todas as suas motivações. Isso na igreja, isso fora da igreja, isso na sua casa. E se a motivação do nosso coração ainda não foi transformada, significa que talvez ainda não temos a revelação da graça. Ou talvez temos uma revelação pequenininha. Talvez ainda não evoluímos, sabe? Ainda somos bebês espirituais que precisam crescer, precisam se desenvolver, precisam, irmãos, caminhar sozinhos. Sabe qual é a minha oração? É para que Deus Ele traga a compreensão da graça para o meu e para o seu coração, irmãos. É para que nós venhamos para a igreja servir a Ele porque amamos a Ele. É que nós saiamos dos nossos lugares para contribuir financeiramente porque nós queremos agradá-lo. É que nós venhamos servir a Ele, seja numa escala, seja num trabalho fora da igreja, seja no nosso trabalho, porque nós amamos a Ele, queremos agradar a Ele, queremos servir a Ele. Irmãos, que Deus Ele trate a motivação do nosso coração. Que Deus Ele transforme o nosso coração. Que assim como Jonas, muitos estão aqui hoje com essa compreensão ainda pequena. Que Deus possa, irmãos, tratar o nosso coração, o meu e o seu coração. Que nós saiamos com a motivação correta. Irmãos, quando nós chegamos à compreensão da plenitude da graça de Deus, ela começa a nos limpar. Nós paramos de nos auto-justificar, nós paramos de ter medo, nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo. Sabe como Deus Ele vai se dirigir a Jonas? Calmamente. Lá no versículo 4 Ele vai falar com Jonas. Depois de Jonas dar um chilique, né? Deus Ele vai dizer para Jonas: o Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Você acha certo, Jonas, ficar tão irado porque eu exerci misericórdia sobre a vida deles? Depois de Jonas dar um chilique, Deus Ele vai calmamente falar com Jonas. O problema não era Jonas se irar, irmãos. Não tem nenhum problema Jonas se irar. Não tem problema quando você se ira com a motivação correta. A Bíblia não diz que nós não devemos irar. Ela diz: irai-vos, mas não pequeis. Então quer dizer que a Bíblia permite a ira. O que a Bíblia não permite é que a ira se transforme em pecado. Então Deus não está ali condenando a ira de Jonas, Jonas ter se irado. Não, o problema não era a ira. A ira em si não estava errado, não era o problema. Todas as vezes que nós amamos alguma coisa ou alguém, e essa coisa é ameaçada ou prejudicada, a ira é uma resposta adequada a isso. Então você pega esse exemplo claro, quem é pai e mãe aqui vai me entender rapidinho. Pode mexer com você, né? Mas mexeu com seus filhos, você ira.
Por quê? Porque você ama eles. E a ira é uma resposta adequada. Só que essa ira, ela tem que produzir, irmãos, transformação, mudança, resposta correta. Essa ira não pode produzir pecado. O problema não está em se irar, mas uma ira como a de Jonas, que foi desproporcional, que é fruto de autojustificação e medo, era sinal de que aquilo que Jonas amava era um falso Deus. A ira de Jonas foi desproporcional. Jonas se auto-justificou. Jonas usou a ira de maneira errada. E a ira de Jonas se tornou pecaminosa. A ira de Jonas demonstrou que ele amava um falso Deus que estava entronizado dentro do coração dele. A ira de Jonas foi desproporcional. E sabe o que nós vamos ver no fim do livro de Jonas? Que Deus terá de tratar da idolatria de Jonas, se Jonas quiser alcançar a paz infinita de descansar somente na graça de Deus. Sabe o que nós vamos ver no fechamento do livro de Jonas semana que vem? É que Deus ele vai precisar tratar a idolatria do coração de Jonas, para que Jonas ele confie somente em Deus, para que Jonas descanse na graça de Deus. Sabe o que nós precisamos, a maioria de nós? Que Deus ele trate a idolatria do nosso coração. Assim como Jonas, Deus ele precisa destronar os falsos deuses que estão entronizados no nosso coração. E sabe o que vai acontecer? Enquanto Deus não derrubar essa idolatria na vida de Jonas, Jonas não vai conseguir viver em paz e descansar na graça de Deus somente. Enquanto Deus não derrubar os ídolos do meu, primeiro para mim, e do seu coração, nós não vamos conseguir descansar na graça de Deus somente. Sabe o que é pior? Você sabe qual é o ídolo que está no lugar de Deus na sua vida. Você sabe. Você tem a plena certeza. Alguns é o dinheiro, alguns é o trabalho, alguns é bens materiais, alguns é a própria reputação, alguns é a beleza, mas todos nós sabemos o que tem roubado o lugar de Deus nas nossas vidas. Sabe o que nós podemos fazer hoje aqui essa noite, irmãos? Nós podemos orar sinceramente ao Senhor e dizer: Deus, olha, isso aqui ou essa aqui está ocupando o lugar que é teu no meu coração. Isso tem roubado, Senhor, a prioridade que deveria ser tua na minha vida. Senhor, me ajuda a destronar, a derrubar esse falso ídolo que tem consumido a minha vida. Eu quero descansar somente na tua graça, Senhor. Nós temos essa oportunidade hoje aqui, irmãos, de sair daqui hoje libertos. Muitos de nós acham que libertação é expulsar um demônio. Nós temos que nos libertar dos deuses falsos que estão entronizados aqui dentro. Veja bem, não são demônios, são deuses que nós criamos. Não são coisas más, são coisas boas que ganharam a importância errada da nossa parte. Nós temos que orar a Deus e dizer: Deus, me ajuda hoje aqui. Eu estou escravizado por isso aqui. Isso aqui tem consumido a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha saúde. Eu tenho investido toda a minha vida nisso aqui e não tenho tido o Senhor como prioridade. Me ajuda, Senhor, por favor. O Deus de Jonas era a sua pátria. O falso Deus de Jonas era a sua pátria. A minha pergunta para você: qual é o falso Deus que está ocupando o lugar de Deus na sua vida hoje, irmãos? Você sabe quem é, o que é? Nós podemos orar hoje aqui, todos juntos, dizendo: Deus, me ajuda nisso. Eu quero ter o Senhor como prioridade na minha vida. Trabalha na minha vida hoje aqui, Senhor. Eu quero sair daqui hoje e voltar a ter o Senhor como uma prioridade da minha vida. Muitos de nós precisam, irmãos, voltar a trazer Deus de volta para o centro das nossas vidas. Muitos de nós deixou Deus na metade do caminho. Muitos de nós trocou Deus por muitas e tantas coisas. Muitos de nós precisam se converter
fazer o caminho de volta, voltar ao Senhor, retornar às boas obras, retornar à paixão por Deus, deixar de lado todos os falsos ídolos e dizer: Senhor, eu quero voltar a te amar como eu te amei uma vez. Senhor, eu quero voltar a te ter como prioridade como eu te tive um dia. Senhor, eu quero abrir mão de tudo aquilo que tem te roubado de mim, ou me roubado de ti, Senhor. Vamos orar hoje, irmãos, sinceramente, expondo o nosso coração ao Senhor e pedindo para que Ele trabalhe nas nossas vidas. Se você assim deseja, vamos nos colocar de pé. Não precisa botar louvor lá, não precisa pôr, fica só com o fundo na guitarra para nós, Pedrão.